Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Silvana Villanova, fique até o final e seja edificado pela palavra de Deus. Vamos meditar no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, que nos fala sobre a armadura de Deus. E nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, onde ele orienta que se revista de toda a armadura, né? Aqui a armadura é a indumentária que o soldado precisa para enfrentar a guerra. E nós estamos numa guerra espiritual. E o soldado aqui precisa da couraça da justiça, do cinto, dos sapatos, do escudo, do capacete, da espada, para lutar, né? Assim como as nações se equipam de armamentos em guerra quando se enfrentam, nós também precisamos estar protegidos para enfrentarmos a batalha espiritual. Porque quando nós aceitamos Jesus e nós enfrentamos muitas lutas espirituais, e o Senhor nos deixou essa carta de orientação para que não venhamos a ser pegos desprevenidos, né? Não podemos ir lutar contra o nosso adversário de cara limpa. Nós temos que estar protegidos para vencermos as batalhas. Aqui no versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Porque nós temos 3 céus: temos o céu firmamento que nós enxergamos, temos o segundo céu, onde acontecem as lutas desses principados e potestades, e temos o terceiro céu, onde fica o trono de Deus. Aleluia. E aqui diz, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embaçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Aleluia. Então aqui devemos sempre lembrar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? A nossa luta é contra os principados e potestades. Então por isso devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Devemos estar sempre examinando as escrituras, guardar no coração esta palavra, né? Assim como Jesus foi tentado no deserto e Jesus falava: está escrito, para Satanás. E Jesus respondeu, né? Quando Satanás falou assim: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus falou, não só de pão vive o homem, né? Conforme diz na Escritura. Então o Senhor Jesus se defendeu de Satanás com a palavra, com o argumento da palavra. Então a palavra é a nossa espada, é a nossa defesa. E assim, por isso, nós devemos ser conhecedores da palavra, para podermos nos defender dos ataques do inimigo.
Aleluia. Orando em súplicas, orando em espírito, orando o tempo todo. E aqui fala em dardos inflamados do maligno, né? Nas lutas, nas guerras, se jogava os dardos com fogo, né? Então fala os dardos inflamados. Se uma fagulha pegasse no soldado, poderia machucar, né? Então ele sempre fica jogando as setas, né? As setas, colocando dúvida na cabeça das pessoas, para as pessoas se desviarem, fazerem o que é errado, não acreditarem na palavra. Então, essas são as estratégias que ele usa contra nós, nos desestruturar, colocando dúvida, mas nós temos que nos revestir, ficar firmes, né? Assim como Jesus ficou e venceu, né? Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando vier esse dia mal contra a nossa vida, o Senhor vai nos dar a estrutura para vencermos, porque Ele está conosco, né? E Ele vai nos dar poder também, porque Jesus nos fala: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, né? Então o Senhor nos deu essa autoridade e esse poder. Aleluia. Não devemos subestimar nosso inimigo, nem ficar com medo. Devemos enfrentar. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, se possível, feche os teus olhos e curva a tua cabeça, que eu quero orar contigo neste momento. Pai querido, obrigado por esta palavra, por esse alerta que o Senhor nos deixou, que devemos ser vigilantes. Aleluia. Vigilantes contra os ataques do inimigo. O inimigo das nossas almas, ele não dorme, e ele anda ao nosso derredor, como um leão querendo tragar. Mas o Senhor nos reveste de poder, o Senhor nos dá poder do alto para enfrentarmos. E nos capacita para vencermos. Aleluia. Então, Senhor, nos ajuda a ficarmos fortes e vigilantes contra os ataques do inimigo, que possamos resistir o dia mal. Nos capacita, nos manda o poder do alto, que o Espírito Santo nos revista, o nosso interior esteja fortalecido na palavra, nos dá graça do alto para enfrentarmos o nosso adversário, que é forte, mas o Senhor é maior que está conosco do que o que está no mundo. O Senhor nos diz na palavra, nos ajuda e nos fortalece na caminhada, e que esta palavra venha entrar no nosso coração e venhamos aplicar em nossa vida, e que não venhamos ser só conhecedores da palavra, mas que venhamos a nos revestir de toda essa armadura para vencermos os ataques, todos os ataques do nosso inimigo. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.